Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, você, enfim, que a graça de Deus resplandeça sobre você e a sua família. Amém? Bom, hoje nós vamos estudar sobre Jesus e o dom de profecia. Vamos entender um pouquinho sobre o dom profético na Bíblia, quais as características de um profeta verdadeiro, como identificar um profeta verdadeiro. Esse profeta, ele precisa ser bíblico e a mensagem dele tem que ser coerente ou não, né? Então, nós vamos ver isso aqui nesse estudo de hoje, ok? Então, já pega a sua Bíblia aí, já deixa no jeito, porque a gente vai ler, a gente vai ver alguns versículos aqui, certo? Então, feche os seus olhos, vamos começar fazendo uma oração, pedindo ao nosso amado Deus que possa iluminar a nossa mente para compreendermos a palavra dele, ok? Ora comigo nesse momento. Querido Pai, obrigado, Senhor, por nos conceder a Tua graça redentora. Obrigado por nos conceder o perdão em Cristo Jesus e por nos dar uma nova chance de encontrar com o Senhor. Dirige esse estudo de hoje, meu Pai. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Já pegou a sua Bíblia? Eu acredito que sim. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os profetas de Deus. E Cristo, ele nos alertou que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, teríamos também falsos profetas, assim como tem verdadeiros profetas. Mas como distinguir, como fazer a diferença entre o profeta verdadeiro e o profeta falso? É isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver o profeta verdadeiro, vamos focar nesse indivíduo, ok? Vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. A respeito de quem Moisés e os profetas escreveram? A gente sabe que Moisés ele também foi um profeta de Deus, assim como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Joel, Obadias. Ou seja, todos esses profetas, eles teve uma finalidade específica. E sobre quem esses profetas escreveram? Eles falaram de quem? Quando eu falo de profeta, é claro, estamos referindo aos profetas do Antigo Testamento. Tanto os profetas que eu mencionei agora há pouco, quanto outros que talvez você esteja se lembrando nesse momento, certo? Vamos abrir em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 45. Preste atenção, eu vou repetir para você me acompanhar aí na leitura, tá bom? Então, João, capítulo 1, versículo 45. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, porque eu quero fazer questão de ler com você, ok? João, capítulo 1, versículo 45. Olha o que diz. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Olha que interessante. Olha só, Moisés, naquele encontro que teve com Cristo na sarça ardente que não se pegava, que não se queimava, lá em Êxodo capítulo 3, isso mostra que Moisés teve um encontro com Cristo. E o que Moisés escreveu no livro de Êxodo, Números, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, trata-se a respeito da pessoa de Jesus. Assim como Daniel, Joel, Obadias, Malaquias, Miqueias, Amós e entre outros profetas maiores e menores, o que esses homens de Deus escreveram trata-se unicamente da pessoa de Jesus Cristo. Não é maravilhoso saber disso? Então, a respeito de quem Moisés e os profetas escreveram? A respeito de Jesus, isso mesmo. Os profetas bíblicos, eles precisam relatar episódios da vida de Jesus, ou seja, eles precisam ter Cristo como centro das suas mensagens, das suas repreensões e das suas exortações também, ok? Vamos aqui para a nossa pergunta 2.
Antes de Deus realizar suas obras na terra, o que ele faz? Olha que interessante, né? Antes de Deus começar a organizar o cristianismo, antes dele começar a ajudar aquela pessoa a caminhar na caminhada cristã, antes de Deus começar a repreender os seus filhinhos para guardá-los do mal, quando Deus vai começar algum objetivo semelhante a esse que eu mencionei na vida de alguém, na vida de uma nação, quando Ele vai começar a sua obra criadora, a sua obra redentora, o que Ele faz? Quais são os passos que Deus dá em direção a isso? Então vamos abrir aqui no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Você pode abrir comigo? E olha só, aqui é um bom exemplo. Amós, ele é um dos profetas menores da Bíblia. Ele é um livro profético, o livro de Amós, tá bom? Na realidade, ele trata-se de algumas profecias. Na realidade, o livro de Amós, ele é um livro que se refere ao profeta Amós, mas trata-se de algumas pequenas profecias referentes ao povo de Israel. Ele não é tão profético quanto o livro de Apocalipse, de Daniel, que já tem umas profecias mais concentradas, né? Então, Amós capítulo 3, verso 7, fala o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que interessante. Antes de Deus começar a realizar suas obras na terra, Ele revela o que Ele vai fazer para os seus profetas. Ele revela para os seus homens e mulheres de Deus. Assim como Ele, através de Moisés, guiou o povo de Israel no deserto, através de Arão e de outros profetas que Ele enviou para ajudar o povo a se concentrar no céu, hoje Deus, Ele também procura fazer isso, nos revelando as suas verdades, inclusive através da sua palavra, para nos mostrar o que Ele deseja para a nossa vida. Vamos aqui para a nossa pergunta 4. A nossa pergunta 3 diz assim: de que modo Deus revela suas mensagens aos profetas? Como é que Deus faz para revelar as suas mensagens aos profetas? Números capítulo 12, versículo 6, diz que Deus ele revela o seu propósito para os profetas através de sonhos e visões. Foi assim que aconteceu. Daniel capítulo 10 e 9 menciona que Daniel, em dados momentos, ele ficava fraco, ele ficava assim adoecido, depois de um longo período de visão que ele tinha. Ele não respirava, ele ficava ali parado, recebendo visões do céu, Deus falando com ele em visão. Então, através da visão, através de sonhos, como, por exemplo, um anjo chegou e falou diretamente para José, para que ele voltasse e assumisse Maria. Ou seja, o anjo ali revelou para José que o menino que estava no ventre de Maria era um ente querido santo de Deus, e assim José se reconciliou com Maria. E tem tantos outros exemplos que a gente poderia ficar horas citando aqui, porém, é dessa maneira que Deus faz para alertar os seus profetas, fazer com que eles entendam a situação. Um exemplo maior que nós temos é Apocalipse, onde João ele vê a nova Jerusalém descendo do céu, ele vê o trono de Deus, ele vê os anjos, ou seja, ele estava numa ilha chamada a Ilha de Patmos, e nessa ilha Deus revelou para João tudo que está ali no Apocalipse e algumas coisas que aconteceriam, que antecede aí a volta de Cristo, né? Então é interessante porque Deus ele falou com seus profetas na antiguidade por meio de sonhos e visões, e assim Deus revelava para o seu povo o que ele gostaria que o povo soubesse anteriormente, certo? Vamos adiantar mais um pouquinho, vamos agora para a pergunta 4. Qual o propósito de Deus ao chamar os profetas?
E aí, o que você acha? Qual deve ser o propósito de Deus ao chamar e levantar um profeta? Vamos abrir a nossa Bíblia em Oséias, capítulo 12, versículo 13. Eu vou abrir aqui com você, você pode abrir comigo aí, tá bom? Oséias, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Olha só que interessante. Qual é o propósito de Deus ao estabelecer o movimento profético, a instituir e trazer um profeta? Fazer com que um profeta agora seja um porta-voz dele. Qual é o objetivo de Deus fazer isso? É conduzir e guardar o povo dele. Guiar o povo no caminho certo. Orientar o povo acerca dos estatutos, dos princípios de Deus. Assim aconteceu com Jeremias, quando ele começava a pregar para o povo de Israel. Assim aconteceu com Jonas, na hora que ele foi enviado para pregar para Nínive, um pouco mais de 100 anos após, Nínive voltou à vida depravada, e Deus enviou Naum para pregar para esse povo, é um profeta também. E todo o objetivo de Deus, através de seus profetas, era guiar o povo no caminho do bem, é orientar o povo e fazer com que o foco do povo dele voltasse para o Altíssimo Deus, que é Ele mesmo, certo? Então, esse era o objetivo do Senhor, estabelecer os seus profetas. O propósito de Deus era esse, era conduzir o povo, guardar e proteger o povo dele, através dos profetas. Ele fez isso. Aqui a pergunta 5. Quais são as duas características da igreja verdadeira? A gente viu isso no estudo anterior, né, sobre Jesus e a igreja. A gente sabe que uma das características da igreja é a observância dos mandamentos. A observância dos mandamentos é uma característica da igreja verdadeira de Cristo. A outra característica, porque são duas, a outra é o dom profético, o testemunho de Jesus. E aí você vai perceber em Apocalipse capítulo 19, verso 10, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que interessante. Então, a igreja de Deus hoje, nos últimos dias, ela precisa ter duas características importantes. Primeiro, precisa ter os 10 mandamentos como uma norma vigente entre a igreja em suas bases. Precisa ter os 10 mandamentos como alvo e procurar viver segundo as normas do Senhor. Em segundo lugar, a igreja ela precisa ter o testemunho de Jesus, que segundo João, em Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia, ok? O espírito de profecia. Por isso que a igreja de Deus hoje ela precisa voltar-se para as profecias bíblicas, voltar-se para entender o movimento profético e o propósito de Deus ao estabelecer esse movimento profético para benefício e guarda da sua igreja, tá bom? Aqui nós vamos ver alguns detalhes interessantes que eu gostaria de trazer para vocês. Um dos dons espirituais é o dom de profecia. Você sabe disso, né? Um dos dons espirituais que Deus concedeu à igreja, concedeu aos seus servos, é o dom de profecia. No Antigo Testamento e também no Novo, algumas pessoas tinham o dom de profecia e profecia eles relatavam para o povo. Ou seja, um profeta, ele é um porta-voz de Deus. Ele fala aquilo que Deus pede para ele falar, para ele relatar. Agora, o que Cristo concedeu aos homens? Claramente a gente pode perceber que foi os dons espirituais. E um deles foi o dom profético, né? Quem escolhe os profetas? Jesus, ele escolhe os profetas, atuando por meio do Espírito Santo. E outra coisa, para que é dado o dom de profecia? O dom de profecia é dado para quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade do dom de profecia? E aí a gente vai ver que serve para edificar a igreja. Está lá em Efésios 4, versículo 8 a 16, menciona que os dons eles são dados por meio do Espírito Santo
para a edificação do corpo ou da igreja de Cristo. Então, podemos perceber que quando Deus ele chamou Isaías, Daniel, Miqueias, Joel, Naum, Jonas, Moisés e tantos outros profetas, chamaram para que esses homens fossem usados por Deus para ajudar na edificação da igreja, do corpo de Cristo, para que o povo dele se ajuntasse e formasse sacerdócio real, nação santa e assim por diante. Agora, de que modo o crescimento do corpo de Cristo deve ocorrer? Quando falo de crescimento do corpo de Cristo, então estamos nos referindo claramente à igreja do Senhor. Como é que ocorreria esse crescimento do corpo de Cristo, esse crescimento da igreja? É por meio da liderança de Jesus e da cooperação de todos os membros. Então, quando se ajunta todos os membros, cada um com seu dom, a igreja de Cristo vai se desenvolver, a igreja de Cristo vai crescer e o evangelho vai se expandir e assim Cristo voltará de forma mais rápida, né? Porque lá em Mateus 24:14 diz que virá o fim quando o evangelho for pregado a toda criatura. Você faz parte desse movimento religioso onde a mensagem precisa expandir. E esse foi também um dos objetivos a Deus a instituir aí o movimento profético, ok? Vamos para mais uma outra pergunta. O que Jesus disse que haveria nos últimos dias? Jesus, lá no sermão profético de Mateus capítulo 24, ele falou de alguns acontecimentos que antecederia a sua volta e falou de algumas coisas que aconteceriam hoje no século 21 e isso serve também de alerta para nós. Vamos lá ver o que foi? Abra comigo aí em Mateus capítulo 24, versículo 24 também, certo? Mateus capítulo 24, versículo 24. Vamos ver o que diz lá. Mateus 24, verso 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, uma das coisas que Cristo nos alerta acerca do dom profético é que nesses últimos dias, que eu e vocês estamos vivendo, surgiria o que chamamos de falsos profetas. E o que é um falso profeta? Um falso profeta é aquele que prega a Bíblia de forma distorcida, fora do seu contexto, para com um fim errôneo, né? Um fim assim de desviar o povo de Deus, de fazer com que a Bíblia fale algo que ela não está dizendo. Então devemos tomar cuidado. Hoje em dia há muitos por aí. Devemos tomar cuidado para que eu e você também não seja um falso profeta e não venhamos pregar a Bíblia de forma errada, mas devemos pregar a Bíblia onde Cristo é o centro, onde a verdade no seu contexto certo seja revelada ao povo, tá bom? Os falsos profetas, eles também são armadilha de Satanás para desviar a atenção do povo da palavra de Deus e do cumprimento das profecias que apontam para a volta de Jesus. Então devemos tomar muito cuidado, é um alerta de Jesus para com a nossa vida, tá bom? E isso foi o que Jesus falou que haveria nos últimos dias. Falsos cristos e falsos profetas realizando sinais, né, para enganar o povo de Deus. Então, muito cuidado. Agora, quais são as características de um profeta verdadeiro? Quais são as características de um profeta verdadeiro? Vamos ver aqui a primeira característica. Está lá em 1 João 4, do 1 ao 2, que fala que esse profeta ele precisa acreditar na encarnação de Cristo. Ou seja, se o profeta ele não acredita que Cristo veio a esse mundo, teve aí o seu ministério de 3 anos e meio, mas nasceu de Maria ali um nascimento milagroso, porque o Espírito Santo atuou poderosamente ali, onde toda a Trindade estava, e de repente saiu aquela criança que era Jesus. Ou seja, ministério da encarnação de Cristo. Um profeta, para ser verdadeiro, ele precisa ter essa característica, ele precisa pregar e testificar
da encarnação de Cristo. Caso contrário, ele não será um profeta verdadeiro, certo? Segunda característica de um profeta verdadeiro, Mateus 7, 15 a 16, onde fala que devemos ser reconhecidos pelos nossos frutos. E quando fala de frutos espirituais, logo vem na nossa mente Gálatas 5, verso 22 e 23, onde fala que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lá diz isso. E o profeta, ele precisa ter esses frutos de forma nítida, de forma bem transparente, de forma bem visível nas suas ações, no que pensa, no que fala, no que age. Um profeta, ele não só precisa acreditar na encarnação de Cristo, mas como tem que ter esses frutos em suas vidas, certo? Vamos aqui para uma terceira característica, Isaías 8, 19 e 20, essa aqui é importante, não que as outras não sejam, mas essa tem um grau de importância a mais. Veja, prega a lei e o testemunho. Um profeta verdadeiro, ele não pode se contradizer em parte alguma. A Bíblia diz que a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles servem para cada pessoa que existe na face da terra. Para todos aqueles que reconhecem Deus como seu Salvador e aceitam obedecer os seus 10 mandamentos. Inclusive um profeta bíblico verdadeiro que acredita na encarnação de Cristo, que tem um dom, que tem os dons espirituais, que tem os frutos do Espírito Santo, ele precisa pregar a favor da lei de Deus. Precisa dar um bom testemunho da palavra e dos princípios do Senhor. E quarta e última característica, Deuteronômio 18, 21 e 22, fala que as profecias desse profeta verdadeiro, uma das suas características é que as profecias dele possam se cumprir. Então, se isso não acontecer, o candidato ou indivíduo não será um profeta verdadeiro. Você percebeu? Quais são as características de um profeta? Primeiro, ele precisa acreditar na encarnação de Cristo. Segundo, ele precisa produzir bons frutos em sua vida. Terceiro, ele precisa pregar a favor da lei e do testemunho de Cristo, da palavra, dos princípios do Senhor. E quarto lugar, esse profeta precisa fazer com que as suas profecias sejam verdadeiras. O que ele falar precisa cumprir no momento certo, na hora certa, na data certa. E é nesse momento aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Hoje em dia há muitas falsas profecias, muitas a respeito da volta de Jesus. Para você não ser enganado, precisa continuar estudando a Bíblia. Você precisa continuar se conectando à Bíblia, para que você e a sua família estejam protegidos desses enganos satânicos aí, certo? Vamos aqui caminhando mais um pouco. Deus também usou mulheres como profetisas. E aí, o que você acha? Será que Deus usou mulheres na Bíblia como profetisa? Ou será que Ele só usou homens? O que você diz? Vamos lá então? Juízes capítulo 4, verso 4. Eu vou abrir com você para a gente ter uma ideia, tá bom? Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4. Juízes, capítulo 4, versículo 4. Fala assim, ó. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele dia, ou naquele tempo. A primeira profetisa que nós temos aqui é Débora. Ela não era só juíza, mas era também, podemos dizer, profetisa, certo? Ela não era só juíza, mas profetisa. Ela servia como juiz do povo de Israel, mas também como profetisa, certo? E sim, Débora é uma mulher que ela tinha um dom e recebia algumas instruções de Deus e ela testemunhava e falava isso para o povo, ou seja, ela era uma porta-voz de Deus, ela era uma profetisa de Deus. A outra está lá em Lucas 2:36. Lucas, capítulo 2, versículo 36. Eu vou ler aqui novamente
E você pode ler comigo. Lucas 2, verso 36 diz assim: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que se casaram. Uma outra profetisa é Ana. Ana, que foi uma das mulheres que testemunhou do ministério de Cristo, ainda que ele era criança, quando José e Maria foi apresentar ele no templo, lá em Lucas capítulo 2. Nós podemos também acrescentar outras profetisas, a Bíblia não menciona o nome delas, mas está lá em Atos capítulo 17. Lá fala sobre as 4 filhas de Filipe que profetizavam, ou seja, eram mulheres, 4 que profetizavam. A Bíblia não menciona o nome delas, mas menciona que elas profetizam. Então isso já basta para nós. Então Deus usou tanto homens quanto mulheres no ministério profético, tá bom? E isso é importante que você saiba disso. A nossa última pergunta: qual é o segredo para a nossa segurança e prosperidade? Qual é o segredo para a nossa segurança e prosperidade? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, ok? Vamos abrir aqui 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vamos lá. Abra aí comigo a sua Bíblia também, ok? A minha está aberta, eu vou ler, você me acompanha, por favor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas do Senhor e vocês estarão bem-sucedidos. Olha, qual é o segredo para a nossa segurança e prosperidade? É crer em Deus e nos seus profetas. É crer em Deus e também nas suas profetisas, ok? Porque o profeta bíblico, ele tem aquelas 4 características que a gente falou e ele também é o mensageiro do Senhor. Ou seja, todos eles são instituídos pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter permanecido aqui para estudar mais um pouquinho a Bíblia, a palavra do Senhor. E eu convido você a entender mais esse assunto. Se você quiser, você pode me mandar um oi lá no meu WhatsApp, no grupo. Você que participa aí do grupo de estudo online, manda um oi lá no meu WhatsApp pessoal, no privado. E coloca a mensagem lá: quero aprender mais um pouco sobre profecias bíblicas, sobre testemunhos que falam de profecias, de relatos de profetas modernos, profetas mais antigos. E a gente vai estudar junto, explorar essa parte da Bíblia, tá bom? Então, que Deus te abençoe, abençoe também a sua família. Prepare-se para a volta de Jesus, continue estudando a Bíblia e continue se consagrando e entregando o coração nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo nosso estudo de hoje. Conceda a graça e a paz aos meus queridos irmãos, dando ao Senhor sabedoria e conhecimento a cada um. Os abençoe e os conceda a oportunidade de cada vez mais estar mais próximo de Jesus. É a nossa oração no nome dele, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família nesse dia.